Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez bem-vindo. Nós estamos dando continuidade à nossa trajetória na história de uma alma, hoje iniciando o capítulo 8, o oitavo capítulo da história de uma alma, onde nós iremos encerrar o manuscrito A. Nós estamos aqui e vamos dar continuidade, né? Que bom que você tem perseverado. Começar, como diz aí o ditado, eu sou péssima em ditado, então eu vou apenas falar o que eu lembro do ditado, mas é alguma coisa por aí, né? Começar é para muitos, perseverar até o fim para poucos, né? Não são todos em qualquer coisa, em qualquer atividade. Então seja você do grupo daqueles que persevera até o fim naquilo que você se propõe. Então estamos nós aqui vendo e nós vamos ver nos aproximando ao que seriam os últimos anos de Santa Teresinha, mas ainda nós vamos ver aqui neste capítulo aquilo que comporta os anos de 1890 a 1895, ou seja, alguns acontecimentos ali da sua vida. Você vai perceber quando você lê o capítulo como Santa Teresinha já estava muito próximo do ápice de sua vida no sentido do entendimento daquilo que Jesus queria dela, para ser a doutora do amor, a pequena via, enfim, Santa Teresinha vem se aproximando cada vez mais. O coração dela já estava no alto. Quando você lê a história de uma alma, quando vai se aproximando para o fim, pelo menos da forma como foi montado, né, o livro, como depois ele foi colocado realmente em ordem cronológica para que ficasse mais fácil para nós leitores, você vai compreendendo como o coração de Santa Teresinha já não estava mais preso nessa terra. E às vezes, para quem lê, talvez você já leu, ou está fazendo a experiência de ler agora, ou fez o propósito e colocou aí na sua lista para ler a história de uma alma, você vai perceber isso muito claramente. Talvez para alguns, quando lê, falam, nossa, para mim está distante viver isso aqui, mas não se apavore, digamos assim. Não porque distante, porque o que Santa Teresinha pede na história de uma alma seja algo difícil ou grandes atos, como ela mesma deixou muito clara, mas no sentido da pureza de coração, do coração entregue. Teresa só via uma coisa diante dos seus olhos e uma aspiração apenas, era unicamente Jesus, era só isso, nada mais lhe atraía, nada mais lhe chamava a atenção, nada mais roubava o seu coração, e isso é muito tocante, muito interessante de ver. Então eu vou apenas destacar alguns pontos bem chaves desse capítulo, pelo menos para mim, né? Não significa que são os pontos chaves, enfim, que se você lesse você também veria, mas pelo menos o que me destacou, né? E claro, os pontos altos. A primeira, a profissão de votos de Santa Teresinha, que se dá no dia 8 de setembro de 1890. Ela fez um retiro em preparação. Santa Teresinha passou por uma provação, ela se perguntava, se questionava se realmente ela tinha aquela vocação ou se não era apenas um capricho. E ela, então, reluta, tinha medo de externar isso e medo de não permitirem que ela professasse os seus votos, mas a mestra de noviços, quando ouve o seu relato, quando enfim ela toma coragem, ela apenas ri e vê que na verdade era cada vez mais claro o chamado de Santa Teresinha, né? E ela então professa os seus votos. A gente vai percebendo, como eu falei, como o seu coração já estava cada vez mais próximo do alto, e isso se torna muito claro. Santa Teresinha, um tempo antes da sua profissão de votos, recebe o convite de casamento de uma das suas primas, e ela fica muito, sua prima Joana, ela fica muito tocada com o convite que vê, ela fala, bom, mas sendo assim, eu vou fazer ela faz um convite simbólico do que seria, então, ela diz, porque se aqueles que se casam entre mortais, né, tem toda essa honraria, quem dirá aqueles que se casam com o rei, e é muito bonita, ela aqui no livro traz os dizeres que ela escreveu naquele que seria o seu convite de casamento com o nosso Senhor, e é muito bonita, nós vemos, né, como ela fala dela mesma, né, seria então a esposa do rei, teria como convidados toda a corte celeste, enfim, é muito bonito de ver como ela tinha isso muito claramente, ela era esposa de nosso Senhor e não existe
maior chamamento do que esse, do que aquelas almas que o Senhor chama para si. E aqui, claro, não podemos ficar entristecidos, né, se todos não formos celibatários. Cada um tem sua missão, cada um tem o seu chamado, mas devemos sim dar muito destaque a isso, falar disso muito claramente. É muito belo, é muito bonito aqueles que se consagram inteiramente para o reino, para o Senhor. São realmente almas escolhidas por Jesus. A pessoa em si não pode escolher-se, é o Senhor quem aponta, quem escolhe, é Ele quem chama aqueles para ser inteiramente seus e cumprir a sua missão aqui na terra, assim já vivendo aquilo que um dia todos nós viveremos no céu, porque no céu todos seremos esposos de Jesus, toda a nossa alma, a alma de todos, aliás, será esposa de nosso Senhor. Então aqueles que vivem isso aqui na terra, já está vivendo então na terra o que todos um dia irão viver no céu. Todos aqueles que com a graça de Deus forem coroados, né, com esta eleição. Nós vemos que Santa Teresinha tinha já se abandonado na vontade de Deus. Tem um trecho aqui deste capítulo que ela diz isso, que quando ela não encontrava as consolações para a sua alma, para os seus desesperos, ela ficava muito em paz, muito tranquila, e ela usa essa alusão, achei muito, muito interessante, como a narração do Evangelho em que Jesus dorme no barco no meio da tempestade. Ela diz isso, ela fala, Teresa então é esse barquinho onde Jesus pode dormir. Então não importa a provação, a tribulação que a alma dela, a angústia que a alma dela estivesse vivendo, se Jesus não quisesse resolver de pronto, estava tudo bem. Jesus estava dormindo no barquinho que era Teresa, ele estava descansando, já que ele atende tão docemente todas as pessoas. Mas ela também reconhece que não tinha nenhum só pedido seu que não era satisfeito. Para exemplificar isso, Santa Teresinha, numa ocasião, estava fazendo esses questionamentos que todos nós fazemos, se ela estava realmente vendo uma vida na graça, se ela realmente estava dedicando a sua vida a Jesus como deveria, e ela vai comungar, e ela fazendo oração interior, né? Acho que todos nós temos isso, cada um num nível. Santa Teresinha fica então se perguntando, e ela chega numa conclusão, ela fala, se hoje, na hora de comungar, eu receber apenas um pedaço da Eucaristia, eu vou entender com isso um sinal de que Jesus realmente está triste comigo, de que Jesus realmente não está satisfeito com alguma das minhas ações, da forma como eu venho vivendo. E ela falou, isso vai me deixar muito triste. E ela vai para a fila da comunhão, e chegando lá, o padre dá para ela 2 hóstias. É claro, meus irmãos, aqui não tem no sentido do estar. Nós sabemos, Jesus está completamente, não importa o tamanho da hóstia consagrada, Nosso Senhor está ali. Mas era um consolo, ela comungou e voltou em lágrimas. Como que Jesus disse, Teresa, fique com seu coração em paz, né? Então não me dou só um pedaço, é inteiro, é duplamente. É muito belo de ver, é muito comovente de ver, e ver como ela via nesses pequenos sinais, nesses pequenos traços, realmente a mão de Deus. Aqui neste capítulo tem a entrada de Celina para o Carmelo, e Santa Teresinha diz, eu já não preciso pedir mais coisa alguma, porque Jesus já realizou todos os meus desejos, tudo aquilo que eu pedia, tudo aquilo que eu ansiava, eu já recebi. Santa Teresinha já tinha recebido todos os sinais que ela tinha pedido para Deus, né? Só faltava então a entrada de Celina, e o coração dela se angustiava até que Celina entrasse para o Carmelo. Primeiro porque talvez Celina não poderia ser aceita naquele convento de Lisieux. Já tinha então 3 irmãs, né? Já estavam 3 Martins dentro do Carmelo, e tinha-se uma certa preocupação com a entrada da 4ª, mas quando realmente Celina, enfim, o seu pai já tinha falecido, e ela então já estava entre aspas livre, digamos assim, para poder entrar para o Carmelo, para poder responder à sua vocação. Aí nesse momento realmente a pessoa responsável, né, por isso acolhe com muita alegria a entrada de Celina, vê isso um sinal do céu também. E isso alegra demais o coração de Santa Teresinha. Ela realmente fica assim vendo como que Jesus atende todos os pedidos.
E nós vamos ver isso agora, né, a partir de agora, com mais clareza. Como Santa Teresinha tinha essa ousadia filial, como ela não tinha medo de se achegar a Nosso Senhor, de falar, de pedir, de tratar Deus de Pai e saber que o Pai, Ele não demora em acumular de favores os seus amados, porque nosso Deus é todo bom, é todo bondade e Ele quer acumular realmente os seus de muitas graças. Um outro ponto interessante neste capítulo é que Santa Teresinha narra que eles também passaram por um tempo de pandemia, digamos assim. Eles tiveram então um surto de gripe, de influenza no Carmelo, também, aliás, estava ocorrendo na França e chegou também para o Carmelo, adentrou os muros do Carmelo. É muito tocante ver como almas santas encaram esses momentos, como pessoas confiantes em Deus encaram momentos como esses, como é esse, irmãos, de grande provação que nós estamos vivendo. Nós, todos, toda a humanidade neste tempo, né, 2020, tem sido marcado por isso. Nós temos vivido esse momento de pandemia e cabe aqui você se perguntar também, como você tem vivido tudo isso? Santa Teresinha fala que cada irmã que elas perderam foi de muita tristeza, mas também de muita consolação, no sentido de que todas elas buscavam o mesmo ideal, a Jesus. Então, por mais que nós, claro, amemos a nossa vida e cuidamos dela aqui na Terra, muito mais empenho nós devemos fazer para a nossa vida eterna, para a nossa vida celestial, para aquilo que nós iremos viver eternamente. Então, se você tem cuidado até aqui muito do seu corpo, da sua vida, da sua saúde, Deus seja louvado por isso. Mas coloque ainda mais empenho no cuidado da sua alma. Se você já tem feito, eu tenho certeza que você pode melhorar. E claro, o ouvido que tem mais próximo, né, que está ouvindo, que está dizendo, sou eu mesmo, porque está mais próximo da minha boca. Então eu também tenho que colocar cada vez mais empenho na minha alma, na minha salvação, porque é só isso que restará, é só isso que ficará. E então não temos que ter medo, não. Temos que, como Santa Teresinha, nos lançarmos sem medo nos braços de nosso Senhor, nos braços de Jesus, porque Ele é todo bondade, Ele é todo misericórdia. Ainda aqui nesse capítulo nós vamos ver a eleição de Paulina como superiora do convento, porque morre então a madre priora, a madre Genoveva, ela vem então a falecer. Com o falecimento dela, Paulina então é eleita madre do convento e assim se torna, como Santa Teresinha disse lá no início, mãe das suas irmãs, e não só das suas irmãs de convento, mas as suas irmãs carnais, né, que já estavam ali. E então é muito, muito bonito tudo isso de ver. Bom, eu vou terminar aqui a nossa meditação do capítulo 8, para que você mesmo possa fazer uma avaliação da sua vida. Como você tem buscado a Jesus? Como você tem colocado empenho nas pequenas coisas? Como tem sido o seu coração? Santa Teresinha, mesmo estando lá no convento, ela disse, eu ainda estava longe da perfeição, muito pelo contrário, tinha muitas coisas em mim. Santa Teresinha cochilava nos momentos de oração, ela dormia nos momentos de ação de graça, não porque ela era desleixada, mas enfim, sinais do corpo. Mas ela não se desesperava, ela falou, eu sei que Jesus me ama assim. Ela tinha certeza do amor de Deus. Você tem certeza do amor de Deus? Você já parou para calcular, para imaginar o quanto Deus te ama, o quanto Deus se dá em amor por você? Nós temos um Deus todo amoroso que nos ama e nos ama loucamente. Santa Teresinha diz isso, que nosso Deus nos ama a nível de loucura. Ele nos ama a ponto de dar o seu Filho por nós, a ponto de se entregar completamente. E o que nós temos que dar em retorno de tudo isso? Apenas alguns minutos do nosso dia, num domingo, numa Santa Missa, que às vezes nós participamos com uma pressa, e talvez agora nos tempos de pandemia que alguns de nós ficamos sem poder participar da Santa Missa, outros tantos ainda estão sem poder participar, foram dar valor. Então é de nos questionarmos, irmãos. A história de uma alma vem para
abalar realmente os nossos corações e fazer nós refletirmos como você tem vivido a sua vida ordinária. Claro, se Deus não te chamou para ir para as montanhas do Carmelo como chamou Santa Teresinha, mas certamente Ele te chamou para cumprir alguma vocação. A mim, Ele chamou para doar, para entregar a minha vida neste solo, no solo da comunidade Fanuel. E todos os dias eu tenho que me perguntar como eu tenho respondido a tudo isso, como eu tenho vivido, como eu tenho me doado. Aqui eu me dou a quem? Eu me dou à minha família, em primeiro lugar, aos meus irmãos de comunidade, ao meu carisma, em obediência, em amor aos meus fundadores. Como eu tenho vivido tudo isso? Como você tem vivido a sua realidade, a realidade que Deus te chamou. Para finalmente assim encerrar, realmente, agora porque eu falei que ia encerrar e continuei, eu gostaria apenas de destacar, e aqui eu não estou fazendo uma ordem cronológica neste capítulo não, estou apenas pegando pontos, né? Eu queria falar da última vez que Santa Teresinha se encontrou com São Luís, porque, lembra, ela vai escrevendo e conforme ela vai lembrando alguma coisa, então o seu pai já era falecido, mas aqui neste capítulo ela se lembra de algo que é muito tocante. Então, na última vez que eles se veem, né, eles se despedem, enfim. E aí ela diz assim: mas em consequência de seu estado de fraqueza e invalidez, nós mesmos o vimos uma única vez em visita ao parlatório. Ah, que encontro aquele! Estareis lembrada, minha madre, ou seja, porque estava, né, até então estava as três Martãs no convento, Maria, Paulínia e Teresa. No momento de separar-nos, como lhe disséssemos, até outra vista, ele ergueu os olhos, apontou o céu, permaneceu nessa postura por muito tempo e para exprimir seu pensamento não encontrou senão esta palavra, proferida com voz toda lacrimosa: até o céu. Foi assim, dá vontade de parar, meus irmãos, nesse momento, porque foi assim a despedida que São Luís teve de suas filhas. Quando elas falam, então, esse até a vista, talvez seria para nós um até breve, um até daqui a pouco, mas São Luís se despede delas dessa maneira, até o céu. E é assim que deve ser sempre o coração do cristão. Nós todos estamos nessa caminhada que irá culminar certamente nas mansões celestiais. Que Deus possa abençoar a nossa caminhada, que nosso Senhor possa nos ajudar a termos cada vez mais um coração no alto. Nós então nos despedimos aqui neste vídeo, neste 8º capítulo. Permaneça aqui conosco, veja os nossos vídeos. Se você perdeu algum, volte lá, são vídeos curtinhos, os semanais, né? Todos os dias o programa Poder da Palavra tem vídeos curtos, mensagens da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar os seus dias. Também todos os sábados tem aqui a história de uma alma, são vídeos um pouco mais longos, mas se você desejar, se você quiser, acompanhe também, veja, assista o que você ainda não viu, enfim. Mas principalmente, dê seu coração sem reservas a Jesus, Ele nos dá e nos dá tudo em dobro. Deus abençoe você, Santa Teresinha rogue pela sua vida e por essa semana que irá se iniciar no dia de amanhã. Deus te abençoe e até breve.